Mateus capítulo 21, versículo 12 e 16, está escrito: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo, pois, então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Deus, nesta hora nós queremos te render toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E a oportunidade, Senhor, que tu nos dás, esse mecanismo tecnológico, de podermos chegar a tantas casas e a tantos lares, para falar com tantas pessoas, Senhor, e compartilhar a tua palavra e aquilo que está no teu coração. Senhor, visita agora cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, filha, os avós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra penetre-nos, a cada um de nós, mais fundo, e que ela, Senhor, me convença, e que ela me mude, que ela me molde, que ela me transforme, até que eu esteja, Senhor, e que eu alcance a estatura de varão perfeito. Visita os teus filhos, Pai, e usa-nos nesta noite para alcançar os corações do teu povo, Senhor. O coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero pensar com você neste texto. E eu de cara, eu já quero dar um tema para esse texto. Não somos casa de veraneio. O tema dessa mensagem é, se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema seria: não somos casa de veraneio. Deixa eu fazer uma introdução aqui rápida, antes de entrarmos no texto. Na época, o santuário, o templo, Israel, ele era dominado pelaquela figura da águia romana. Se você caminhasse por Israel, por Jerusalém, por toda a Palestina, se você caminhasse, você veria ao alto, espalhado por toda a terra, as bandeiras, quais insígnias de uma águia romana, guardada pelos soldados romanos. Mas o templo ele era administrado pelos sacerdotes, que eram subordinados ao imperador romano. Essa era a realidade de Israel naquele momento, de Jerusalém naquele momento. E Mateus deixa evidente que a primeira coisa que Jesus vai fazer ao chegar em Jerusalém é ir ao templo. O que hoje você não está podendo fazer. E eu tenho certeza que está sendo dolorido para você não poder vir à casa do Senhor. Essa era a prioridade de Jesus naquele dia: lembrar ao povo daquilo que eles haviam se esquecido. Aquilo que está registrado lá no profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração. No Novo Testamento existem duas palavras gregas para se referir ao templo. A primeira é hieron, que significa lugar sagrado, e incluía toda a área do templo. Na área do templo haviam
4 pátios. Tentando sintetizar isso aqui, quando alguém se referia ao templo, aqui usando a palavra hieron, eles pegavam desde o estacionamento, desde a calçada do lado de fora, até a estrutura geral da igreja. Eles pegavam tudo. A primeira parte, então, vamos começar a fazer essa incursão de fora para dentro. E eu quero te convidar a fazer isso comigo. Comece a imaginar agora, você está lá do lado de fora, na calçada ainda, mas lá é considerado templo. Ali era o primeiro lugar, e era chamado de pátio dos gentios. Qualquer um que não fosse judeu poderia acessar aquela área, aquele espaço geográfico poderia ser acessado por qualquer um. Ele era destinado para os gentios, para aqueles que não fossem judeus. Nele, qualquer um, judeu ou não, poderia entrar. Agora, na extremidade dele, como se fosse no portão da igreja, propriamente dito, um muro baixo, e em cima uma testeira, uma placa de pedra, dizendo que qualquer gentil que passasse daquele limite para lá, ele seria responsável pela própria morte. Então, a placa está dizendo: se você não é judeu, não passe daqui, porque senão você vai morrer. É como que se você chegasse na igreja, lá do lado de fora ainda, lá na calçada, do lado de fora, e você pudesse ficar de lá para tentar captar alguma coisa do culto aqui, da atmosfera do culto. E no portão tivesse uma placa dizendo assim: se você não for judeu, não entre, porque se você entrar, você irá morrer. Você será responsável pela sua própria morte. Então, qualquer um em sã consciência, ao chegar na calçada, olharia para a placa e já levaria um baque. Eu não posso entrar, eu estou impedido de entrar, porque se eu passar do portão para dentro, eu vou morrer. Essa era a realidade daquele povo naquela época. Mas mesmo assim, as pessoas estavam lá do lado de fora, na calçada, fazendo fila, porque queriam experimentar pelo menos um pouco dessa atmosfera. Eu tenho certeza que você em casa está vivendo isso também. Mesmo distante aqui do altar, do templo, da casa do Senhor, aí distante você consegue sentir a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que há lágrimas rolando aí na sala agora. Tem gente sentindo a presença do Senhor, porque somos nós que atraímos a presença do Eterno. Há muitas pessoas que vêm à igreja, à casa do Senhor, estão sentadas às vezes dentro do templo, mas não dão valor para isso, vieram porque não tinha outra coisa para fazer. Certo dia eu estava na igreja e eu passei na hora do louvor, Deus visitando a igreja, um mover sobrenatural. As pessoas choravam, e de repente eu passei por um lugar e eu vi uma jovem com um tablet na mão jogando um joguinho da internet, um Candy Crush. Ela estava presente, mas não sentia a presença. A presença é você que atrai, é você que busca a presença do Senhor. Se você deseja atrair a presença do Senhor, Deus se faz presente aí onde você está agora, nesse presídio onde você está. Deus pode te visitar e te guardar aí também, meu querido, porque Deus te contempla. Deus contempla cada um de nós de forma individual. Passando do portão, se você fosse um judeu, uma judia, você teria permissão para passar do portão para dentro. E aí existia um outro pátio chamado Pátio das Mulheres. Era como se fosse o estacionamento da igreja. Até ali as mulheres poderiam entrar, mas as mulheres só poderiam entrar no estacionamento se elas estivessem vindo com o propósito de servir ao Senhor, de oferecer um sacrifício. Se elas estivessem trazendo o seu sacrifício, a sua ovelhinha, o seu animalzinho para ofertar, ela poderia entrar
mas se ela não trouxesse nada, ela também estava proibida de entrar. Ela não poderia entrar dentro do pátio das mulheres, mesmo sendo mulher, se não tivesse nada para trazer para o Senhor. O terceiro pátio, então, era conhecido como o pátio dos israelitas, ou pátio dos judeus. Aí é como se eu estivesse me referindo aqui a uma antessala, ao corredor de fora do templo. E ali os judeus poderiam estar. Eles estariam então mais perto do templo, mais perto de onde os sacerdotes vão estar apresentando os pães da proposição. Eles estariam mais perto ali. Nela a congregação se reunia em grandes ocasiões, e a partir dela as ofertas eram entregues pelos fiéis aos próprios sacerdotes. Então, se você era judeu, você poderia entrar, passar por todos os outros pátios e vir entrando. E ali naquele pátio você entregar para o sacerdote a sua oferta. E o quarto pátio era como se fosse uma outra salinha que antes de entrar no templo principal era o pátio dos sacerdotes, aonde todos os sacerdotes, não apenas o sumo sacerdote, mas todos os sacerdotes poderiam entrar. É como se aqui dentro fosse esse pátio dos sacerdotes, e aqui onde eu estou fosse fechado e fosse o lugar santo, o próprio templo, aonde o sacerdote ficava, o sumo sacerdote ficava, o lugar santo, e depois o santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança. Mais ou menos assim. O texto diz que Jesus ele entra no templo. Quando Jesus entra no templo, a palavra que aparece para nós ali é hieron. É esta palavra que compreende todo o espaço. Mas Jesus está ainda lá no estacionamento. Antes do estacionamento, está na calçada. E lá na calçada, onde os não-judeus poderiam estar, era ali que estavam sendo montadas as bancas e as mesas para vender. Todas as quinquilharias, elas eram montadas lá do lado de fora na calçada. Não era aqui dentro, era lá do lado de fora. Então por que é que Jesus se indigna quando ele vê aquela cena? Se as barracas estão montadas lá no estacionamento, por que Jesus fica tão irado e a ponto de quebrar as bancas e jogar as gaiolas no chão e expulsar os cambistas, se isso era lá na calçada? E eu peguei esse texto para ler, eu falei, só parece que não faz sentido. O povo estava na calçada, do lado de fora. Querido, mas eu quero que você entenda isso nesta noite. Aquele lugar era reservado para aqueles que não tinham a circuncisão, era para aquele povo que estava lá fora, mas que não era um judeu. E mesmo assim, Deus garante para aquele que não era um judeu a liberdade de cultuar ao Senhor. Eu não era judeu, mas lá fora eu tinha que ter o direito de cultuar. Mas com todas aquelas barracas e o povo gritando e fazendo as promoções, 2 pombinhas por 1 denário, 3 pombinhas por 1 denário, 2 pombinhas. Jesus, quando olha aquilo e ele percebe que os sacerdotes estão tirando do direito deles de cultuar ao Deus eterno, estão tirando do povo o direito de adorar a Deus. E Jesus fica indignado com isso. Até porque, irmãos, as pombinhas que eram vendidas ali, elas custavam muito mais caro. E quando algum peregrino vinha para trazer a sua oferta, e ele chegava ali, ele não era judeu, não podia entrar. Quando ele chegava ali, alguém falava assim: olha, essa pombinha aí, o sacerdote não está aceitando não, hein? Se eu fosse você, eu comprava a minha, porque a minha já tem o selo de qualidade, tem o selo do Imetro. Compra a minha, que é a garantia de ser aceita como oferta. Então imagina você, a pessoa veio de longe, 300 quilômetros, para trazer uma oferta e chegar ali e não conseguia ofertar. Então ele abria a mão, ele comprava aquela pombinha que valeria R$1, ele pagaria R$15. Tu viu o absurdo, a exploração pelo peregrino, pelo visitante. Jesus, quando chega aquilo, ele fica indignado com aquela cena. E ele
começa a quebrar as coisas, porque ele está dizendo: a minha casa será chamada de casa de oração. Todos têm que ter o direito de buscar a presença do Pai e falar com o Pai, até mesmo aqueles que estão lá na calçada, até mesmo aqueles que estão distantes, que estão excluídos, que estão jogados para o escanteio. Todos têm direito, todos temos direito, por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. Todos nós agora temos acesso ao Pai. Não é por causa dessa palavra do governador, do prefeito, de nos cercear, de entrarmos na casa do Senhor para cultuar, que você perde o direito de entrar na presença do Senhor. De casa você pode entrar na presença dEle, de casa. Se você dobra os seus joelhos, ou você de pé, você começou a falar, é como se ou o céu descesse até você, ou você fosse transportado para o céu. Deus já está pronto te ouvindo. E aí eu quero pensar com você então em alguns assuntos. O primeiro é o que está registrado ali em 1 Crônicas, no capítulo 3 e versículo 16. Quando Paulo vai escrever dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está dizendo que nós somos o templo de Deus. Nós somos, você é templo do Senhor. E aí mais à frente no capítulo 6 e versículo 19 ele vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Se você está impedido de ir ao templo, se você não pode ir ao templo, você é o templo. Você é o templo do Senhor nesta noite. E o Senhor, Ele não tem problema de transitar, de ir e vir. Ninguém pode barrar o Senhor de ir e vir. E eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor está aí na tua casa agora com você e com a sua família. Essa é a certeza que nós temos, porque o texto diz que nós somos templo, nós somos moradas de Deus. Quando Jesus entrou em nossas vidas, Ele fez exatamente isso. Expulsou os mercadores, os negociadores que haviam em nós. Jesus nos libertou deles, nos purificou e nos santificou. Hoje não tem nada mais que te impeça de adorar ao Senhor. Não tem nada que te impeça de entrar na presença do Senhor. Pastor, mas eu estou vivendo... Meu irmão, dobre o teu joelho aí agora, pede perdão para o Senhor. Ele vai te perdoar e vai receber a sua adoração, o seu louvor. As portas estão abertas. Quem garantiu isso? Jesus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele garantiu o acesso, Ele liberou o acesso. Não tem mais plaquinha nenhuma dizendo: se passar daqui você morre. Não, agora você tem acesso livre ao Pai. Mas o texto diz no versículo 13, diz assim: e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Nós somos casa de oração. Se você é templo do Senhor, e você é, porque o texto nos disse isso aqui agora, então nós também somos casa de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: orai sem cessar. É uma casa que nunca fecha, é uma casa que está sempre aberta para que nós possamos falar com o Pai, a qualquer momento, a qualquer hora. Essa madrugada eram 3 e pouca da manhã, o Senhor me despertou para orar, porque não tem mais horário, não tem limite, não tem nada imposto que você não pode entrar na presença dEle. A casa de oração está aberta. Você pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode orar ao Senhor. E aonde você está, junto com a sua família, você pode orar sabendo que o Senhor vai ouvir a tua oração. Eu recebo muita gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas mídias sociais, pedindo para que eu ore por elas. E eu oro, mas eu sempre falo para elas: amado, minha amada, você pode orar. E deixa eu dizer uma coisa: Deus está sedento para ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração, porque a própria palavra diz assim: e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Aonde? Aí.
Você é a casa de oração. Deus quer ouvir você falar com Ele. Versículo 14 diz assim: e foram ter com eles ao templo. Olha que coisa interessante. Jesus está no templo fazendo uma faxina na casa do Pai, e de repente o texto diz aqui no versículo 14, que foram ao templo ter com eles, cegos, os coxos, foram encontrar com Jesus. Mas aí o texto diz que quando eles chegam lá, eles não são frustrados, porque o texto diz que Jesus curou a todos. Você é uma casa de milagre. Bota a mão assim no peito, assim, ó, e repete aí comigo: eu sou casa de milagre. Você é casa de milagre. Sabe, nessa hora é você que vai orar pelos seus filhos, pela sua esposa, e eles serão curados. Deixa eu te fazer uma pergunta aí agora. Se por um acaso o teu vizinho tocar na tua campainha agora aí, pé, tim-dom, tocou na tua casa aí agora, é o teu vizinho. E aí você vai olhar lá no olho mágico e você vai ver, e é o vizinho, o que eu faço? Abre a porta, mas fica distante. Aí você abre a porta e você fala, meio assustado, pois não. Aí o teu vizinho fala assim para você: eu sei que você é crente, eu sei que você é um servo do Deus vivo, e o meu filho está doente, eu queria tanto que você orasse por ele. Você mora nesse endereço já há 8 anos, há 16 anos, ele nunca te procurou, mas hoje, nesse momento, ele te procura e fala: eu queria que você orasse pelo meu filho. Você vai dizer o que para ele? Eu não vou orar? O que você vai dizer para ele? Eu não vou orar pelo seu filho? Você é a casa de milagre. Em nome de Jesus, tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Vá lá, levante um clamor. Você consegue ver Jesus andando, atendendo esses cegos aqui, esses surdos, atendendo como atendeu, por exemplo, os leprosos. Fica daí, ô leproso, daí distante, tá? Eu vou orar daquela, seja curado aí, ó. Jesus vai lá, e Jesus libera uma palavra: você é casa de milagre. Disse-lhe Jesus: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês. Mateus capítulo 10, versículo 8 vai dizer: por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Vá lá e ore na autoridade do nome de Jesus. Vá lá e atenda. Vá lá e ore. Deixa Deus te usar neste momento. Mas o versículo 15 diz assim: vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos que adoravam, que cantavam, que clamavam, que jubilavam no templo. O texto está dizendo para mim: primeiro, eu sou o templo do Senhor, eu sou casa de Deus. Segundo, eu sou casa de oração. Terceiro, eu sou casa de milagre. E quarto, eu sou casa de adoração. Jesus falou: vocês não viram que os pequeninos estão aqui adorando? Meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Sabe, essa semana, eu acho que foi ontem, ou foi anteontem, eu estava em casa, e aí vi uma postagem que alguém colocou, das pessoas nas janelas cantando aquele hino, Quando Ele Vive. Eu acho que foi em Balneário Camboriú. Eles estavam todos nas janelas, isso aconteceu no Brasil, e começaram, eu tenho certeza que se você viu esse vídeo, você também se emocionou, como eu me emocionei. A cidade cantando na janela: porque Ele vive, aleluia! Nós louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus te chamou para louvar o nome dEle. Eu acho que
nós nunca cantamos tanto e com tanto empenho e com tanto fervor como temos feito nesses últimos dias. Deus está nos chamando para isso, para estarmos mais perto dEle, em adoração, em oração, em jejum, na presença do Senhor. Aproveite esse momento. Nós somos casa de adoração. No Salmo 95, versículo 6 diz que somos o perfeito louvor. Eu quero ler com você no Salmo 96. Salmo 96, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Eu queria que você guardasse isso. Se você pudesse meditar essa semana nesse texto, faça isso. Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Essa semana eu vi um vídeo também dos judeus cantando lá em Israel. Eles estavam na janela cantando também, um tocando berrante, tocando o shofar, o outro lá cantando. O mundo, o planeta, os moradores da terra estão louvando ao Senhor. No meio da calamidade, no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio do desespero, Deus levanta um povo para adorá-lo e para bendizer o nome dEle. Aleluia! Faça isso com toda a tua força, meu querido. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aleluia! Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a tua face, força e formosura no teu santo templo. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Esse texto nunca foi tão atual. É um texto para a família. Você em casa aí com a sua família, comece a bendizer o nome do Senhor, porque Deus vai te batizar com o Espírito Santo em casa. Você vai ter essa experiência de ser batizado em casa. Quando essa fase passar, porque vai passar, pastor Diego, essa fase vai passar, e quando essa fase passar, você vai poder testemunhar: pastor, aquele culto que o Senhor pregou, eu estava em casa com a minha família, o Senhor nos visitou, e o meu filho foi batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, Senhor, eu tive um renovo lá, pastor. Esse é o tempo de Deus para nós. E eu quero pensar com você no último tópico, que seria uma preocupação que nós temos que ter com a nossa casa. Se eu sei que eu sou casa do Senhor, se eu sei que sou casa de oração, e eu sou, se eu sei que sou casa de milagre, e eu sou, você é, se eu sei que nós somos casa de adoração, nós temos que manter essa casa limpa. Mantenha essa casa limpa, mantenha essa casa arrumada. Não é assim? Às vezes você chega para a esposa e fala assim: tá chegando visita em casa aí. O quê? Quem está chegando aí? Fulano e Beltrano. Você não me avisa nada, mas eu estou avisando. Meu Deus, agora ele vai lá, tem que arrumar a casa, dá uma corrida, dá uma varrida no meio da casa, dá uma arrumada ali, passa um pano, porque ela quer preparar a casa para quem está chegando. A única questão aqui é que Jesus não vem passar uma temporada na minha vida. Jesus não vem te visitar. Não. Você não é casa de veraneio. O Senhor não vai passar uma temporada na tua casa, apenas no verão. Você, agora de dezembro até esse período agora de início de março, você vai no Jurerê, ele está lotado, as casas estão cheias. Mas quando passa essa fase, os moradores abandonam as casas e voltam para os seus países, para as suas cidades, e as casas ficam ali. Mansões, coisas lindas, de milhões, mas estão abandonadas, e às vezes 2 ou às vezes 3 vezes por ano elas são visitadas. Não é assim com você, não é assim comigo. Deus não vem nos visitar de vez em quando. Nós não somos casa de veraneio. O Senhor habita em você. Deus mora em mim, Deus mora em você. Nós somos casa do Eterno. Você tem intimidade com Ele, Ele está aí em você. Josué no capítulo 3, versículo 5,
Disse Josué também ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, mantenha a casa limpa, mantenha a casa arrumada. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Se você sabe quem mora aí é santo, comece a santificar essa casa, comece a limpar essa casa. Mateus no capítulo 12, versículo 43 ao 45, Jesus diz que quando um espírito imundo tem saído do homem, depois de um tempo ele volta e diz: voltarei à minha casa de onde saí, e achando a casa desocupada, varrida e adornada, trará mais 7 moradores, 7 espíritos piores do que ele, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. A casa está limpa e arrumada, mas está vazia. Tem muita gente que está arrumadinho, mas Jesus não está dentro dela. São pessoas que têm, assim como Nicodemos, que procuram fazer as coisas direito, não rouba, não mata, não mente, não dá calote em ninguém, não adultera, não se prostitui. A casa está limpa, mas Jesus ainda não entrou para morar dentro dela. E hoje aqui eu quero fazer um convite para você, porque esta palavra também é para você. Hoje você vai convidar ao Senhor Jesus para entrar na sua casa e para Ele fazer morada na sua casa. Quando Jesus voltar, como Ele achará a sua casa? Como você vai estar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está vindo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A mulher queria a sua dracma perdida, mas para isso ela precisou varrer a casa toda. Com a casa limpa, o milagre acontece. Com a casa limpa, o recurso nos é entregue.